Os advogados são os profissionais em maior número no universo da justiça brasileira. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, só aqui em São Paulo são mais de 100 mil inscritos. Uma das áreas que mais se destaca é a criminal. Você vai conferir no programa de hoje um bate-papo com o famoso criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Ele tem mais de 40 anos de carreira, ganhou fama de advogado das causas impossíveis. Ele atuou em casos que tiveram grande repercussão e ganharam as páginas policiais, como o de PC Farias, Suzane von Richthofen, Pimenta Neves, ex-prefeito Celso Pitta, entre outros. Em seu escritório na Avenida Paulista, o Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira conversa com a gente. Dr. Maris, como o senhor iniciou a sua carreira? Bem, eu comecei a trabalhar com 15 anos, estudava no clássico, praticamente tinha clássico e científico, né? O clássico vinha depois do ginásio, eram 3 anos. Eu fiz o clássico e já trabalhava como office boy, né? No escritório do meu pai, que era advogado, e comecei assim, com 15 anos, depois me tornei solicitador acadêmico, que hoje corresponde ao estagiário. E logo que me formei, já comecei a advogar no crime. Embora meu pai trabalhasse só na área civil, eu enveredei para o crime, fui para o caminho do crime. E estou aí há 40 anos advogando, só advogando. Só advogando. Só. E o senhor já pegou inúmeros casos aí. Qual que o senhor participou que poderia destacar? Qual foi o mais difícil, o mais desafiador? Na verdade, embora isso possa parecer um pouco de demagogia, todo caso é muito importante, sempre tendo em vista o réu, a família do réu. Não importa o patrimônio atingido, porque o que está em jogo é a liberdade. Então, a Mercedes do grande industrial vale tanto quanto a bicicleta do operário. Se ambos veículos forem furtados, o sofrimento é o mesmo. Se algum operário for acusado de ter furtado uma bicicleta, juntamente com um industrial que foi acusado de ter furtado a Mercedes, o furto é o mesmo, porque a liberdade está em jogo. De forma que é difícil dizer os casos mais preocupantes, os casos mais difíceis. É claro que alguns casos tiveram uma repercussão maior do que outros, ou melhor, alguns casos têm uma repercussão maior do que outros. No dia da morte dos pais, ela almoçou normalmente com a mãe Marísia. Logo após o assassinato dos dois, iniciou uma briga na justiça por causa do dinheiro deixado por eles. E no meu caso, eu tive alguns que me preocuparam muito, até porque hoje você tem um elemento novo na advocacia criminal, na própria distribuição da justiça criminal, que é a imprensa. Hoje a imprensa pauta muito a distribuição da justiça criminal. A imprensa está muito presente junto com polícia, Ministério Público, Judiciário e advocacia. É um quinto elemento que compõe esse quadro. Então, preocupa muito a atuação da imprensa nesses casos e eles, quando adquirem maior repercussão, eles se tornam os casos, vamos dizer assim, mais preocupantes por outros fatores que não pelo caso em si. E como deve ser o comportamento do advogado nesse caso? O relacionamento do advogado com a imprensa é um relacionamento difícil, não o relacionamento pessoal, advogado-repórter. Isso não tem nenhuma dificuldade, ao contrário. Nós ambos, jornalistas e advogados, temos uma formação humanista, não é? Nós não temos formação de ciências exatas, então é fácil nós lidarmos um com o outro. O que é difícil é você saber com clareza quais os limites que devem ser colocados para que a imprensa, através das suas declarações, não venha a prejudicar a sua defesa. Celso Pitta foi levado pelos policiais. Antes de seguir para a carceragem, fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Um casaco cobria as mãos do ex-prefeito. Do IML, ele foi direto para uma cela na Superintendência da Polícia Federal, na Lapa. Você tem que ter um tratamento diferente com a imprensa daquele tratamento que você tem em juízo.
Em juízo você abre as suas estratégias todas, o cliente pode depor e deve depor com liberdade, já para a imprensa ainda não. Eu digo ainda porque muitas vezes a imprensa vem na frente da justiça, então você tem que tomar todas as cautelas sob pena de prejudicar a própria defesa. 20 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em 4 andares. Cerca de 700 funcionários. Helena Tranchese, dona da Daslu, comanda o mais luxuoso empreendimento de moda do Brasil. E também, segundo a Justiça, um esquema internacional de fraude e sonegação. E no tribunal do júri, quando o caso ganha uma notoriedade, isso pode influenciar o júri, pode prejudicar? Influencia não só o jurado, como influencia o próprio juiz. O juiz e os jurados são seres humanos, são seres que vivem no contexto social, portanto estão sujeitos às influências emocionais, especialmente emocionais, de um caso de maior repercussão. O jurado talvez seja mais suscetível a essa influência, porque, ao contrário do juiz, ele não trabalha só com isto. O juiz tem mais preparo para tentar, pelo menos, se imunizar, se bloquear em relação a influências que a mídia propala, influências da opinião pública em relação a um caso. E ele tem um conhecimento específico. Ele tem o conhecimento técnico que o jurado não tem, mas tanto o juiz quanto o jurado são influenciáveis. Mas essa influência, junto aos jurados, no caso dos crimes contra a vida, que são de competência do júri, nem sempre é uma influência nociva. Há casos que a lei não prevê. Há homicídios cometidos em certas circunstâncias que não podem ser, nem todas as circunstâncias que a vida arma podem ser transpostas para a lei. Então o jurado, que não está obrigado a julgar de acordo com a letra da lei, ele apenas deve à sua consciência, ele julga de acordo com a sua consciência, ele não precisa estar preso à letra da lei. Há casos em que o jurado pode fazer justiça e o juiz não, porque determinadas circunstâncias não estão expostas na lei e o juiz está preso à lei e o jurado não. Então há casos em que a repercussão, a influência do fato, a repercussão essa dada pela imprensa a um crime é benéfica à defesa. E continuando no tribunal do júri, o que conta mais? O poder do convencimento do advogado ou as provas? As provas. Hoje o jurado já não se deixa mais conduzir por uma oratória brilhante, por cenas teatrais. Ele quer a prova. Ele quer a prova, ele quer ser convencido da veracidade daquelas alegações que o advogado ou o promotor fazem em torno da prova. Mas há um fator que hoje tem tornado muito difícil a defesa no júri, que é a questão da criminalidade, da violência. O jurado hoje, quase que instintivamente, quase que inconscientemente, quer castigo. Ele quer prisão. Então, se você vai defender alguém com uma folha de antecedentes alentada, Basta. Mas este mesmo alguém está sendo injustamente acusado daquele crime, aquele crime ele não cometeu, mas ele cometeu mais 30. O jurado julga de acordo com a folha de antecedentes. A tendência do jurado é punir. Então, essa onda de crimes, a violência que tomou conta do país, hoje está muito prejudicial à defesa, porque o jurado está impregnado de um desejo de uma resposta mais dura da sociedade ao crime que aterroriza e atemoriza todo mundo. Então hoje é difícil trabalhar no júri. Hoje eu diria que em 80%, 90% dos casos que vão a júri, eu preferiria que fosse o juiz togado, que nós chamamos de togado, né, que usa toga, que fosse o juiz togado a julgar e não os jurados. No caso Celeste Wood contra Vicksburg Firearms, o júri vota a favor da acusação Celeste Wood. Eles estipularam a indenização em $1 milhão e danos gerais em $110 milhões. Devo lembrarmos que o tribunal ainda está em sessão. O tribunal está em sessão, por favor. Ordem! Caso encerrado. O senhor disse uma vez numa entrevista que todo mundo tem direito à ampla defesa.
Mas que o advogado deve sempre consultar o estômago. O senhor ainda pensa assim? Na verdade, há uma norma do nosso Código de Ética que não permite que o advogado trabalhe na área civil